Gravando, foi. Fala, gente, voltei para mais uma aula nossa de geografia, continuando imediatamente do ponto que a gente parou na última aula. Começamos a falar da região centro-sul, se não me engano, e agora vamos passar para as outras porções do nosso Brasil, tá bem? Então vamos embora. Tô de cantinho, bora. A gente vai falar agora do espaço agropecuário do Centro-Oeste. E para começar essa conversa, temos que até 1960 essa região não era foco para a agropecuária brasileira, passando a ser explorada a partir da década de 70 com o avanço da sojicultura. Gente, isso é muito importante para a gente ter em mente, tá? Cadê a década de 60? A região centro-oeste não era um foco do avanço do agronegócio brasileiro. É bom ter isso bem posto em mente. Isso vai se tornar depois. Professor, mas na década de 50 não foi feita Brasília, com o JK, enfim? Sim, atraiu um volume significativo de imigrantes para a região nesse momento. Depois, não passou a ter uma intensificação da busca, né, da intenção por parte dos latifundiários, do próprio governo, de desenvolver ali um projeto agropecuário, tá? A partir de grandes somas de poder. Então, a gente tem que ter em mente que esse centro-oeste que a gente conhece hoje em dia, que é o responsável pela maior parte das exportações de soja do Brasil, começa a partir da década de 70, com a sojicultura. Vamos continuar lendo aqui, que dá para a gente começar de outros pontos importantes. A utilização de novas tecnologias aliadas ao baixo custo da terra e a facilidade de acesso à linha de crédito. Esse é um ponto muito importante. Pelo quê? A década de 70 nos lembra de quê? Nos lembra do pacote verde, da Revolução Verde, que é uma série, né, de tecnologias desenvolvidas pelos norte-americanos e que foi pulverizada pelo mundo, que foi distribuída pelo mundo, justamente com a intenção de desenvolver essa agricultura mais mecanizada, mais industrial. E que aqui no Brasil, na década de 70, no centro-oeste, a gente já tem uma sojicultura, uma agricultura, um agronegócio que já se pauta, que já parte de uma estrutura, de uma realidade cheia de novas tecnologias, com um custo da terra baixíssimo, para não dizer até em alguns casos ilegal, e a facilidade de acesso à linha de crédito também. Como isso se deu? A partir da década de 70, o governo brasileiro da época, que era o governo da ditadura militar, ele desenvolveu uma série de políticas para justamente levar pessoas para o interior do país. Dentre esse interior, nós tínhamos a região do Centro-Oeste. E os militares pensaram, pô, vamos distribuir terras para quem está passando fome, para quem está precisando de terras, vamos distribuir para essa galera, que a gente diminui o fluxo migratório para as cidades, né? Diminui uma série de problemas sociais que nós temos nos centros metropolitanos. Não, eles não pensaram nada disso. O raciocínio foi, vamos facilitar as linhas de crédito para os grandes proprietários, para os grandes empresários que mostram interesse em migrar para o centro-oeste brasileiro com as suas atividades. Vamos colocar um custo da terra muito baixo, para que esses empresários que já têm muito dinheiro possam facilmente ter acesso a essas terras. Por que quando eu mencionei esse baixo custo, eu coloquei que muitas vezes isso chega a ser ilegal? Pelo seguinte, existem aquelas terras que foram ofertadas pela União, pelo Estado, com preço muito baixo, porém a gente sabe que o campo brasileiro ele é uma porção do nosso país muito complicada. Muito complicada. Pelo seguinte, o primeiro ponto é que o governo brasileiro não tem total noção de quem é dono de quê no interior do Brasil. Não tem. Então, o primeiro ponto para entender a estrutura fundiária brasileira é entender que muito mal e porcamente as terras brasileiras são reguladas. A gente tem uma noção do que é da União e o que não é da União. E esses grandes latifundiários, esses grandes proprietários de terra, como tiveram um capital político muito grande durante
toda a história do Brasil, isso é um ponto muito importante de se comentar, porque muitas das famílias que são grandes proprietárias de terra hoje em dia no Brasil, que são grandes empresárias do agronegócio, já eram grandes proprietárias desde o século XVII, XVIII, XIX, ou seja, foram donos de escravos, contribuíram com o mercado de escravos, fizeram parte, muito possivelmente, daquela porção da sociedade, aquela elite escravocrata que dizia lá atrás, no século XIX, que não era possível abolir a escravidão porque isso geraria um impacto muito grande para a economia brasileira. A gente até percebe que tem muitas similaridades, né? Com a elite escravocrata do século XIX, dizendo que não podiam abolir a escravidão porque geraria um impacto muito grande para a economia do país, com a elite brasileira do século XXI, que também é majoritariamente, né, do campo, né, do agronegócio, e tem outras atividades também, mas essa elite brasileira que fala que a quarentena, né, em massa, com o governo fornecendo os direitos das pessoas garantidos na Constituição, dando auxílio para elas, não é possível, né, durante muito tempo, porque isso geraria um impacto muito grande na economia. Percebam, o discurso é o mesmo, para problemas diferentes, mas o discurso é o mesmo, porque a elite é a mesma. Entendem? Então, essa foi a galera, essa elite que já estava no campo, e também alguns empresários que ficaram interessados em migrar para o campo, para investir no campo brasileiro, que receberam os baixos custos das terras e também acesso às linhas de crédito. Continuando. E aí no campo brasileiro tem uma prática muito comum de centenas de anos, que é o seguinte: eu sou um grande latifundiário, eu sou um grande dono de terra. Isso significa que eu basicamente tenho controle sobre a delegacia local, sobre as instituições governamentais locais, porque eu tenho muita influência política na região. Então é muito comum você ver casos de donos de terra que invadiram tribos indígenas para poder tomar a terra dos indígenas da forma mais violenta que vocês possam imaginar. E isso não acontecer absolutamente nada para essas pessoas, muito pelo contrário, essas terras serem aglutinadas para as posses desse grande dono de terras. Esse é o agronegócio brasileiro. Esse é o campo brasileiro desde quando o Brasil é Brasil. Nada mudou. Só piorou, na verdade, porque com as tecnologias o campo foi ficando mais e mais concentrado. Então a gente tem que considerar esse movimento, tem que considerar também a questão da grilagem, né, que são falsificações de documentos de posse de terra. Então a gente tem essa configuração no campo brasileiro que continua acontecendo até os dias de hoje. A gente vê, inclusive, posturas no Congresso, como a MP da grilagem, a MP 910, proposta pelo atual presidente, sancionada pelo atual presidente, que basicamente diz que as terras que foram invadidas, devastadas até 2018, seriam entregues a esses devastadores como posse deles agora, para facilitar, segundo o presidente, a posse de terras e a produção do agronegócio. Não à toa, 2019 e 2020 foram os 2 anos com maiores taxas de devastação nos últimos anos. O governo federal dá um grande apoio a esses indivíduos, inclusive diminuindo o número como é o nome que a gente dá? De agentes do IBAMA, que tem justamente a função de fiscalizar essa estrutura. Quando diminui isso, facilita políticas para esses indivíduos, eles se sentem em casa. Mesmo com o mundo inteiro dizendo que isso não é interessante, eles continuam desmatando para colocar boi e soja, matando tribos indígenas, matando quilombolas, matando caiçaras, outras comunidades da floresta. Eu estou me alongando muito nisso, mas é importante tratar dessas questões, né? Para dar uma visão macro do campo brasileiro. E aí a gente volta para a aula. O número de violência, a taxa de violência no campo é muito maior do que a cidade. Porque o campo é o espaço mais violento do Brasil, com mais mortes, mais abusos de direitos das pessoas. Tá bom?
Vou parar aqui para a gente voltar na parte 2, tá bom?